Vamos começar então o nosso programa falando justamente da saúde, né, com o Dr. Zarpellon, que está gentilmente nos atendendo nessa manhã para falar desse momento específico de Foz do Iguaçu. Nessa semana algumas empresas já começaram suas atividades e a partir da próxima segunda-feira, outras empresas e já pensando na retomada do turismo, Paulinho. Isso é preocupante? Podemos ficar tranquilos? Como vai funcionar a partir de agora? E a gente conversa agora com o Dr. Zarpellon, não é isso, Paulo? Isso, Moacir. Lembrando que o comércio considerado não essencial já foi reaberto aqui em Foz do Iguaçu, com medidas de segurança e também com uma limitação estabelecida aí por decreto municipal. A partir de segunda-feira, o turismo começa a reativar suas atividades de modo gradual, inicialmente aí com os hotéis voltados para pessoas que trabalham e que viajam a Foz do Iguaçu e também para executivos que fazem negócios aqui na cidade. E nesse contexto todo, claro, a gente precisa ouvir a opinião de especialistas, de quem está à frente dessa estratégia, dessa ação aqui no município de enfrentamento à Covid-19, que é o Dr. Luiz Fernando Zarpellon. Ele é o coordenador médico desse comitê de enfrentamento criado aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Dr. Zarpellon. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os colegas aí que estão na rádio, que estão acompanhando, e aos ouvintes. Legal, obrigado por atender o nosso convite, participar e dar essas informações e interagir com o nosso ouvinte nessa manhã de sábado. Dr. Zarpellon, falando da testagem ampliada que o município realizou agora recentemente como uma nova estratégia no combate aí à Covid-19 aqui em Foz do Iguaçu. Quantos testes foram realizados e em qual período esses testes foram feitos na população de Foz do Iguaçu? Olha, Paulo, uma coisa importante que a gente quer salientar é que a doença é uma doença nova. Como doença nova, a gente tem dois desafios. Primeiro, entender como ela se comporta nas pessoas do ponto de vista clínico. Quantas pessoas adoecem, quais são os tratamentos que são possíveis, quais são as repercussões que isso acontece individualmente quando alguém contrai a doença. E um segundo aspecto importante é a gente entender como é que ela se comporta epidemiologicamente. Então, como é que as pessoas, como é que as comunidades respondem a ela? Qual que é a taxa de propagação, quantas pessoas suscetíveis uma pessoa infectada pode contaminar, como é que esse vírus se propaga, quanto tempo ele dura fora do organismo, como é que é a resposta das ações a isso. Então, essas informações, tanto epidemiológicas quanto clínicas, elas são muito novas. E o que a gente tem observado, e as pessoas têm trabalhado com isso, é observar como aconteceu na China, como aconteceu na Itália, como aconteceu na Europa, como aconteceu nos Estados Unidos, e tentar compreender o que pode acontecer conosco. Mas há muitas variações. Então, cada lugar teve uma política diferente de distanciamento, cada lugar teve uma estratégia de assistência diferente, cada lugar tem populações com características diferentes. Por isso, ela se comporta de forma diferente em cada lugar. Então, o município, ele dividiu as suas ações, talvez eu poderia dizer assim, basicamente em 3 grupos principais. O primeiro grupo foi preparar a retaguarda assistencial de forma que a gente pudesse ter uma certa tranquilidade para as pessoas em Foz do Iguaçu. Então, se você for observar, a Itália, por exemplo, ela tinha um indicador de 13 leitos de UTI por 100 mil habitantes. E isso trouxe para eles as consequências que a gente viu. A cidade a Alemanha, de um modo geral, trabalhou em torno de 26 leitos por 100 mil habitantes e teve uma situação muito mais tranquila. Foz do Iguaçu, neste arranjo que fez, nesta preparação que fez, tem uma estrutura de leitos hoje que atende a nossa regional de saúde toda, então as 405 mil pessoas que são a população de Foz do Iguaçu, 258 mil mais os municípios da nossa zona regional, nós estamos hoje, nesse momento, com 24 leitos por 100 mil habitantes. Então nós estamos muito perto que a Alemanha, que teve uma situação confortável, teve.
E nós devemos inaugurar, agora na metade do mês, a Prefeitura fez um trabalho importante nisso, mais uma unidade que vai servir com mais 12 leitos de UTI. Então nós devemos ter no quantitativo de serviços para atender ao comportamento clínico que a doença tem mostrado, uma situação bastante confortável. Isso não tira da gente a atenção, as preocupações, a responsabilidade com os cuidados que a cidade tem demonstrado. O setor de turismo tem estado muito atento e discutindo de forma muito consciente isso, o comércio de uma maneira geral, o envolvimento da sociedade tem sido muito bom nisso. Em termos de entender esse comportamento, é que foi feito esse primeiro inquérito sorológico que nós chamamos. No dia 29 e 30 de abril, nós aplicamos aleatoriamente. Por que aleatoriamente? Porque nós não poderíamos escolher um grupo de população, porque ele poderia, vamos dizer assim, colocar um viés na nossa análise. Então nós simplesmente escolhemos 800 pessoas de modo aleatório para fazer um exame que detecta nessas pessoas a presença de anticorpos. Então essas pessoas que tiveram esse exame positivo, elas são pessoas que já tiveram contato com a doença, com a Covid. Elas não estão mais doentes, elas estão recuperadas, mas elas já tiveram contato. Então, como isso diz respeito à produção de anticorpos, e nós fizemos no dia 29 e 30, e o nosso organismo leva, em média, de 7 a 15 dias para produzir o anticorpo, qual é a leitura que nós fazemos? Nós testamos 800 pessoas, na verdade resultaram 754 exames, porque alguns foram perdidos, outros foram inconclusivos, então resultaram 754 exames válidos, que demonstraram que 0,13% da população de Foz do Iguaçu já teve contato com a Covid-19. Isso nos permite estimar que nós tínhamos em 15 de abril, porque daí a gente volta 2 semanas, porque o teste demonstra a presença de anticorpos, esses anticorpos levam 2 semanas para serem produzidos. Nós voltamos e podemos dizer que em meados de abril, no dia 15 de abril, a cidade deveria ter em torno de 344 pessoas que já haviam tido contato com a Covid-19. O que isso significa? Essas pessoas já estavam recuperadas, nenhuma dessas pessoas tinham sintomas naquele momento, eram pessoas que passaram para a doença ou com a manifestação muito branda, ou sem sintomas. A gente precisa lembrar, a Covid é uma doença séria, mas a gente precisa lembrar que 80% das pessoas não vão ter sintomas, ou vão apresentar esses sintomas de uma forma muito branda, um resfriado muito simples, coisas que a gente já está acostumada. Então, a gente estima que na metade do mês de abril nós tínhamos 344 pessoas que já tinham contato com a Covid. Aquela época, se você for olhar os boletins da vigilância epidemiológica, se não me engano, nós tínhamos em torno de 35 pessoas que estavam com casos confirmados. Por que a gente tem essa diferença? Porque o critério de testagem que a vigilância epidemiológica do Estado adotava, naquela época, pela política do Ministério da Saúde, era só de testar os casos hospitalares, aquelas pessoas que fossem internadas, que tinham testes, ou aquelas pessoas que vieram do exterior ou de áreas endêmicas. Então, as pessoas da cidade, normalmente da nossa comunidade que tivesse algum quadro gripal, não eram testadas. Então, por que nós fizemos esse inquérito? Nós sabemos agora, temos um valor que é muito parecido com aquele valor que a Universidade Federal de Pelotas está fazendo nesse inquérito. É o mesmo trabalho, nós estamos fazendo em Foz aquilo que o Ministério da Saúde, junto com a Universidade Federal de Pelotas, está fazendo no Rio Grande do Sul. Os valores foram muito próximos. Nós estimamos, então, 344 pessoas que já tinham tido contato. Repetiremos esta mesma estratégia na semana que vem.
provavelmente na quarta e na quinta-feira, faremos novamente entre 800 e 1.000 testagens e vamos observar qual foi o crescimento que nós tivemos nesse período. Isso nos permite estabelecer qual é o modelo de predição de comportamento da doença aqui em Foz do Iguaçu. E isso é fundamental para a sociedade como um todo, o poder público, poder dizer, olha, está acontecendo isso, nós estamos precisando, nós podemos manter a política de afrouxamento do distanciamento social, nós temos que intensificá-la um pouco mais, nós podemos fazer essa sintonia fina. Então essa foi a primeira ideia da testagem que foi feita nesses outros dias. E pretendemos repeti-la a cada 15 dias. Né? Então, quando nós fizermos agora na semana que vem, nós vamos saber como é que estava a situação epidemiológica de Foz do Iguaçu no início do mês de maio, né? No dia 30 de abril, no dia 1º de maio. Nós vamos ter já uma semana que o comércio voltou às suas atividades, a gente vai começando a fazer esse processo. Aí repetimos isso dali a 15 dias de novo. E aí vamos construindo o nosso modelo preditivo adaptado à nossa realidade, com menor chance de erro. Dr. Zarpellon, essa nova testagem na próxima semana já tem uma data determinada? Ela já está confirmada? A princípio, Paulo, ela está programada sim para acontecer na quarta e na quinta-feira. Né? Nós devemos fazer. Por que nós escolhemos sempre 2 dias? Quanto menor esse período, mais fidedigna ela fica, mais fiel ela representa. Se a gente levasse uma semana para fazer isso, a gente vai, vamos dizer assim, vai poluindo mais essa amostra. Agora, em 2 dias é um período muito bom. Então, a gente em 2 dias consegue fazer mais um retrato. Junta aquele primeiro retrato, faz esse segundo retrato, faremos um terceiro retrato, e assim vamos construindo a forma como a epidemia se comporta em Foz do Iguaçu. Doutor Zarpellon, Paulo, só um minutinho. Doutor Zarpellon, vai em frente. O senhor falou que tanto na primeira quanto nessa segunda inquérito que será feito na semana que vem, devem ser entre 800 a 1.000 testes. A minha pergunta é se, dado que o município conseguiu aumentar a sua estrutura, né, muito já tem se falado sobre isso, tanto o município quanto o laboratório de medicinas tropicais, lá junto com o pessoal do Costa, seria possível ampliar essa quantidade de testes? Ou é necessário ampliar essa quantidade de testes? E sendo necessário, o município tem essa intenção? Veja, essa pergunta é importante, Alexandre, por quê? São 2 testes diferentes. O teste que nós fazemos no laboratório do Hospital Municipal e que o Hospital Costa Cavalcante faz na CMT, que foram 2 laboratórios habilitados pelo LACEN, que é o mesmo teste que o LACEN faz, é o teste que detecta a presença do vírus nas pessoas. É aquele teste que eles coletam o suave, aquele cotonete grande que vai no nariz, na orofaringe, e ele serve aquele teste para detectar a presença do vírus em tempo real. Então, todas as pessoas que estão doentes, que a gente suspeita que elas têm a Covid-19, elas fazem esse exame. Se elas tiverem a Covid-19, a gente vai identificar o vírus. Esse teste que nós fazemos no inquérito, ele é feito com o sangue. Ele não detecta mais a presença do vírus, ele detecta a presença do anticorpo. Essas pessoas já tiveram o vírus, já produziram anticorpos, elas não têm mais o vírus, tanto que elas não são mais doentes. As pessoas que dão positivo nesse exame, elas não são doentes, elas são pessoas saudáveis, elas não transmitem, ao contrário, elas têm até uma vantagem de que, em tese, elas estão imunes. Elas não, nenhum estudo até hoje tem demonstrado que as pessoas podem contrair novamente a Covid. Há uma discussão, nós não temos certeza de que a doença gera imunidade, isso é fato, mas todas as evidências parecem levar em consideração de que não há reinfecção pela Covid. Então essas pessoas podem ficar tranquilas, elas não são pessoas doentes, elas são pessoas recuperadas da Covid. Então esse teste que nós fizemos a primeira leva desses exames, desse inquérito, e aí você tem razão, quanto maior fosse essa amostragem, menor ficam as margens de erro desse estudo. Então, se em vez de 800 testes nós tivéssemos feito 5.000 testes, as margens de erro teriam sido menores. Só que nós fizemos 800 porque eram os exames que nós tínhamos disponíveis. Né? Esse foi o critério, que eram aqueles testes rápidos.
para esse segundo inquérito, nós estamos viabilizando uma testagem por essa mesma metodologia, detecção de anticorpos, estamos conseguindo viabilizar possivelmente 1.000 exames, não devemos fazer 1.000. Agora, à medida em que a gente faz a primeira, segunda, terceira testagem e vai trabalhando esses dados estatisticamente, pode ser que a gente não precise mais nem aumentar isso. Então, mas isso é uma pergunta importante. Quanto maior o número de testes, mais fidedigna fica a nossa informação. Como é que nós estamos lidando, e aí eu acho que você tocou num ponto importante, como é que nós estamos lidando com a perspectiva dos exames do PCR, que detectam o vírus? Eles também são uma ferramenta importante para a gente acompanhar o comportamento epidemiológico dessa situação. Então, desde o dia 21 de abril, quando o município começou a receber os kits para fazer esses exames no laboratório do Hospital Municipal, nós temos ampliado a testagem. Então, antigamente, a testagem era todas as pessoas que internam com quadros suspeitos de Covid e fazem o exame. Quando o município recebeu os seus kits para fazer esse exame, foi habilitado pelo LACEN, nós ampliamos a cobertura e, assim, todas as pessoas hoje que têm os sintomas de resfriado ou sintomas gripais, elas são orientadas a coletar. Então, nós não estamos mais coletando só dos casos graves, nós estamos coletando de todos os casos respiratórios agudos. Então, as pessoas que têm tosse, que têm febre, que têm coriza, que têm dificuldade para respirar, se elas ligam no plantão coronavírus, eles agendam uma coleta lá no Hospital Municipal, elas vão lá, vão coletar. Na semana que vem deve iniciar uma estrutura ainda de ampliação dessa busca dessas pessoas. Então, por exemplo, os agentes comunitários, a partir da quarta-feira da semana que vem, também visitando as casas, a hora que identificarem pessoas com síndromes de gripais ou resfriados, eles vão acionar a coleta e a coleta deverá ir na casa das pessoas fazer. Então, a ampliação dessa coleta, ela tem dois aspectos muito importantes. O primeiro, ela ajuda a gente a saber em tempo real qual é o número de casos que nós temos no município e ajudam a gente a calibrar o nosso modelo de predição de casos que é feito por esses inquéritos sorológicos, e elas, ao identificar as pessoas que estão com a doença aguda, com a presença do vírus, que são as pessoas que estão infectadas e que por isso são transmissores, elas ajudam a gente estabelecer uma política de isolamento e monitoramento dessas pessoas. Então, essas pessoas ficam isoladas, elas não circulam e não transmitem a doença, e nós as mantemos em vigilância clínica. Qualquer piora que essas pessoas apresentam, elas são precocemente puxadas aos serviços hospitalares para evitar a complicação. Quando nós fizemos também uma análise, e isso é um dado importante, do dia 21 de abril, quando nós começamos a fazer os testes, até o dia 1º de maio, nós fizemos uma média de 17 exames por dia de pacientes que tiveram sintomas respiratórios. Deu em torno de 189 pacientes nesse período com quadros agudos, né, pessoas que adoeceram nesses dias e que foram testadas. Nós tivemos uma média de 14 casos confirmados. Então, se você for olhar 14 casos em 189, nós tivemos 7,4%. Ou seja, quando você olha que a cidade, na metade do mês de abril, tinha só 344 casos confirmados. As pessoas falam, mas como só 344? Lembre que Foz do Iguaçu é uma cidade diferenciada. É uma cidade que tem um aeroporto muito intenso, muito ativo, ligado com o Rio e São Paulo. Era uma cidade que a Fiocruz apontava como uma das cidades de risco para alta atividade do coronavírus. Isso saiu em vários relatórios da cidade. E nós tínhamos 344 casos estimados, 34 casos confirmados nessa data, meados de abril, e nas testagens ampliadas de 21 de abril até o dia 1º de maio, e deve ser um novo relatório agora, já na semana que vem, nós tínhamos uma média de 7% de casos de resfriados, de gripes que confirmavam para Covid.
por que a gente... E a conclusão do relatório é que nós temos baixa circulação de vírus na cidade. Por que nós temos baixa circulação de vírus? Porque a prefeitura tomou medidas precoces. O nosso primeiro caso confirmado foi de uma coleta feita em 12 de março. Em 15 de março, a prefeitura lançou as primeiras medidas restritivas. Em 20 de março, houve o fechamento do comércio. As pessoas aderiram de uma maneira geral a esse chamamento, né, se mobilizaram. Tivemos campanhas importantes na mídia de informação para as pessoas. Nós centralizamos todo o atendimento de sintomáticos respiratórios num lugar só da cidade, foi no hospital municipal. Então as pessoas com quadros gripais não iam para a UPA, não iam para as unidades de saúde, isso evitava a disseminação. Nós disponibilizamos, a prefeitura colocou a serviço das pessoas telefones para que as pessoas pudessem ligar e serem informadas. Então muitas pessoas ligavam com quadros muito leves e eram orientadas a permanecer em casa sob monitoramento, ligando várias vezes para a central. Então esses nós tínhamos no início do serviço 500, 600 ligações por dia. Então essas medidas, o fechamento da ponte da amizade pelo governo paraguaio, foi uma iniciativa do governo paraguaio absolutamente acertada, né? A região nossa aqui, a Foz do Iguaçu, Cidade de Leste, tiveram uma ação muito, muito, muito pronta. E hoje nós coletamos o bom resultado disso. O que nós estamos fazendo agora? Estamos monitorando a doença, estamos com a capacidade de testagem do município ampliada e estamos com leitos disponíveis. Nós temos 20 leitos para Covid no hospital, temos 2 doentes internados. O Costa, eu não sei quantos doentes tem, mas a gente conversou com a direção técnica nessa semana, também está com uma situação tem 10 leitos só para Covid, está com uma situação tranquila. Então, a nossa situação, ela é confortável. A CIF patrocinou uma reunião com o Esper Carlos, professor de infectologia da USP, atua no Hospital de Clínicas da USP. Eles estão com 200 leitos para Covid de UTI, abrindo mais 100. Então é um dos maiores centros tratadores de Covid no mundo, né? E a conversa que nós tivemos com ele, o Faisal acompanhou, o Dr. Arif, médicos do hospital, foi muito boa. A situação de Foz do Iguaçu hoje, ela tem retaguardas, que é um produto da construção da cidade. A cidade está de parabéns nisso. Manter essa vigilância... Doutor Zarpellon, insistindo um pouco aqui nas testagens, para a gente não perder o gancho aí dessa análise que o senhor fez. Com base nessa testagem que foi feita, nessa primeira, que se repetirá aí nos próximos dias, é possível apostar ou indicar em qual momento da pandemia a gente está aqui em Foz do Iguaçu? Como que vocês tecnicamente analisam essa informação? Isso, Paulo. A testagem daquela que foi feita no dia 29 e 30, dessa que nós faremos agora na semana que vem, ela serve justamente para isso, para criar o modelo, identificar como é que está a nossa curva e prever o crescimento dessa curva, o nosso momento de ápice e quando é que a gente vai ter o início desse decréscimo. Por quê? Por que é importante prever o pico da pandemia? Porque o pico da pandemia está relacionado diretamente à capacidade de serviço que a gente tem. Se eu prevejo um pico de pandemia com uma taxa de infecção de tantas pessoas, eu já posso saber quantos leitos de UTI eu vou precisar. Eu só consigo ter essa previsão a partir de 2 modelos, né? A partir de 2 fotografias, da semana passada e dessa semana. Uma terceira fotografia, né, que nós vamos fazer dali a 15 dias da semana que vem, ela nos dá com bastante segurança isso, em que momento nós estamos e como está a nossa taxa. Se nós estamos com um crescimento exponencial, se esse crescimento está acontecendo numa velocidade muito rápida, de quantos em quantos dias nós dobramos o número de casos. Mas é exatamente isso. O inquérito sorológico serve para ir tirando essas fotografias e desenhando o comportamento da doença, a velocidade de transmissão. Doutor Zarpellon, deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Então tem essa nova rodada agora, dia 13 e dia 14, né, da semana que vem, que seria uma segunda fotografia. Isso. Com base nessa segunda fotografia, seria possível dizer o momento e prever o pico, ou seria necessário uma terceira fotografia lá pelo fim de maio?
é possível fazer o primeiro modelo, Alexandre, mas ele fica mais suscetível a erro. Quanto mais fotografias a gente tem, quanto maior são as informações, menor é a chance de erro. Tanto que na recomendação que a gente tem feito, que esse grupo tem feito, é um grupo técnico, tem pessoas da prefeitura, do hospital, pessoas da vigilância, a recomendação é que a gente permaneça com essas testagens quinzenais dos anticorpos até que a nossa curva de casos comece a cair. Mas assim, com três já dá para fazer com grande precisão, com 2 a gente já consegue ter uma ideia importante. Uma das questões importantes é que está viabilizando esses inquéritos sorológicos, porque hoje os testes rápidos são muito caros. Para você ter uma ideia, eles estão na faixa aí de R$150. Então você imagina, cada semana você faz 1.000 exames, você tem 150 mil. Nós estamos desenvolvendo em parceria com o laboratório da Unila, que já trabalha com cultura de micro-organismos, leishmaniose, produção de anticorpos, produção de testes para isso. Nós começamos a trabalhar com esse laboratório do professor Kelvinson faz mais ou menos, acho que um mês. Nós coletamos material de pacientes infectados, ele fez a cultura dos vírus, preparou as placas para teste, então nós vamos fazer os testes com esses processos produzidos em parceria com o laboratório da Unila. E aí o teste, para você ter uma ideia, cada teste desse é o custo de comprar as reações e as placas para fazer. Ele vai para R$5 o custo de um teste desse. E ele é mais sensível, ele é mais garantido do que menos sujeito a erro do que o teste rápido. Então isso é um exemplo de uma parceria muito bacana entre a prefeitura, entre o hospital e entre a universidade. Dr. Zarpellon, para a gente encaminhar para a conclusão da nossa entrevista, eu gostaria de lhe perguntar, são 2 perguntas em uma. A primeira, está chegando o inverno, qual que é a relação que se pode fazer hoje, com base nos estudos e com base na ciência, do clima mais frio, úmido, de inverno, com a propagação do coronavírus, né? Junto com essa pergunta, eu reforço, vai ter uma modificação nas ações, na estratégia da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Saúde, em relação à prevenção, considerando a chegada do inverno e também esse processo de retomada de uma série de atividades públicas aqui em Foz do Iguaçu. A gente citou o comércio, citou o turismo, mas também há outras que estão sendo liberadas dentro das regras sanitárias fixadas, como a prática esportiva, cursos de idiomas, entre outros. Então, se o senhor pudesse sintetizar para a gente, é uma preocupação maior a chegada do frio e se há uma modificação na abordagem da Prefeitura em termos de prevenção, considerando o inverno e essa retomada das atividades públicas? Sim. Olha, sobre o inverno, Paulo, a gente não tem ainda estudos conclusivos a respeito de maior ou menor propagação. Veja Manaus, que está num surto absolutamente intenso da doença e é um clima bastante quente. O que a gente sabe é que no inverno aumentam as doenças normais respiratórias, que vão ser as gripes e resfriados, e aí isso vai aumentar a nossa testagem, porque nós não tem como diferenciar um quadro de um resfriado comum de uma infecção pelo corona. Então nós vamos aumentar a testagem, porque no inverno vai aumentar essas doenças. E no inverno as pessoas ficam em ambientes mais fechados, ficam mais próximas, ficam espirram mais e tossem mais, e isso pode sim trazer um incremento no número de casos, mas não especificamente sobre a suscetibilidade do vírus. O que nós estamos implantando de modificações das ações em relação a isso é de que a intensificação das coletas ela vai significar que se nós vamos ter um maior número de casos de pessoas com sintomas respiratórios por conta do inverno, e nós vamos aumentar o número de coletas, nós devemos descentralizar parte desses processos que acontecem no hospital municipal para os distritos
requisitos sanitários, mas devemos buscar fazê-lo nas próprias casas dos pacientes para que eles não precisem circular, a não ser que eles tenham a necessidade do atendimento médico. E estamos intensificando um serviço muito bacana que a epidemia trouxe para Foz do Iguaçu e vai continuar depois, que é a telemedicina. Então as pessoas estão recebendo atendimento por telemedicina nas suas casas, com médicos, vão solicitar exames, vão fazer avaliações. Se o médico avalia que aquela pessoa precisa ser vista presencialmente, ele já referencia ela para o sistema que tem de encaminhamento. Então a pessoa que está em casa com febre, passando mal, ela não vai precisar se deslocar a uma unidade de saúde, ficar numa sala de espera com outras pessoas, ou se contaminar ou contaminar outras pessoas. Ela vai poder fazer todo um processo de triagem que vai diminuir a circulação. E nós estamos trabalhando ações específicas. Por exemplo, Foz começará a receber voos. Então a prefeitura tem demandado estudos na perspectiva de como é que nós podemos montar uma estrutura de atendimento, por exemplo. Estamos discutindo testar todas as pessoas que chegam no aeroporto de Foz do Iguaçu, nas rodoviárias, nos ônibus turísticos. A pessoa entra, responde um questionário, é feito o teste de detecção de anticorpos, é feito o teste de PCR nessas pessoas. Então nós estamos estudando medidas, inclusive para caracterizar a Foz como uma cidade segura, né? Para o turismo, uma cidade segura para os seus moradores. Então são essas ações basicamente que vão se ajustando à medida que o desenho vai se conformando. Esperamos que não, até este momento não temos esses elementos, mas também estamos preparados para medidas mais restritivas se os dados assim indicarem. Legal. Dr. Zarpellon, obrigado pela participação aqui no Marco Zero hoje. Tenha um bom dia. Obrigado a vocês pela oportunidade. Um abraço a todos. Um abraço. Marco Zero, onde tudo começa.